Distraída é melhor. Prontas? Bom, Mariana foi a primeira cidade, a primeira capital, o primeiro arcebispado de Minas Gerais. Foi fundada em 1696, a partir de uma descoberta de ouro de aluvião no fundo do rio Ribeirão do Carmo, que corta Mariana. Ele vem de Ouro Preto, na verdade. Mariana foi principalmente uma cidade que abrigou a aristocracia da época. O bispo morava aqui, as pessoas mais poderosas moravam aqui, barões, condes, enquanto que Ouro Preto, porque tinha concentração de mina de ouro muito maior do que Mariana, superou Mariana, Ouro Preto se desenvolveu mais do que Mariana e Mariana passou a ser uma cidade administrativa. Por que que Mariana, apesar de ser uma cidade pequena já na época, Ouro Preto era maior, por que que o arcebispado foi criado aqui em Mariana? Por causa da baderna que existia no clero. Vocês sabem que os primeiros habitantes europeus que vieram para o Brasil eram marginais, eram condenados. Espanha, Portugal, os ingleses fizeram a mesma coisa. Para ter uma população na colônia, eles abriram as prisões e ofereceram a liberdade para os condenados que quisessem viver em liberdade no além-mar, ou seja, aqui no Brasil, na Espanha, no caso das colônias espanholas, os vizinhos, no caso dos ingleses, a Austrália. Ou seja, a população aqui já começou com complicações sociais. E até os padres viviam assim, ao Deus dará, porque o poder estava a 6 meses de viagem daqui. O poder estava no Rio. E daqui ao Rio, quilometragem é bobagem dizer, porque não significa, a gente tem que medir a distância cronologicamente, 6 meses de viagem. Aí a pessoa fazia o que queria aqui, até vir a reação, já tinha passado quase um ano. Aí o que aconteceu? Aqui os padres roubavam o ouro da igreja, tinham diversas concubinas, tinham diversos filhos com diversas mulheres, e a solução que a igreja encontrou foi de colocar aqui o poder diretamente aqui. E criou o arcebispado em 1745. E o bispo, o primeiro bispo de Mariana, ele veio, ele gastou 13 meses para chegar aqui. Ele veio do Piauí. Ele chegou aqui mais velho do que ele foi nomeado. Bem mais velho. E essa situação esses problemas sociais, eles foram originados por várias razões. Primeiro, existia muita riqueza aqui, muito ouro, e onde tem muita riqueza, isso atrai também bastante ladrão e pessoas menos fiáveis. Cuidado aí, gente. Uma outra característica das Minas Gerais, como Portugal queria que a população aumentasse muito rápido, teve uma prática de concubinagem aqui muito grande, muito intensa. E um fenômeno que não atingiu somente Minas Gerais, mas atingiu o Brasil, é que os índios, eles tinham uma prática de poligamia, não era monogamia, que era a prática comum entre os índios, era poligamia e o bissexualismo. Aí trouxeram os escravos, os africanos que foram escravizados, que tinham a mesma prática, bissexualismo e poligamia. E os portugueses começaram a combater isso de uma forma veemente, e vários historiadores dizem, inclusive, que eles transformaram os brasileiros em mais machistas do que os próprios portugueses e espanhóis já eram. Ou seja, tinha, por um lado, uma tendência de combater certas tendências da cultura indígena africana, e por outro lado, incentivo de concubinagem para aumentar a população. Por que o bissexualismo e o homossexualismo deveria ser combatido? Porque homem com homem não faz neném, mulher com mulher não faz neném também, e eles queriam aumentar a população o mais rápido possível para garantir a segurança do território brasileiro. Porque sem população tinha invasão de tudo quanto é lado. Os ingleses, os holandeses, os franceses, mesmo os espanhóis tentaram invadir partes do Brasil.
Então a nossa história aqui em Minas Gerais, ela já é, bom, ela chega a ser um pouco diferente da história do Rio de Janeiro, porque aqui tinha o ouro, tinha riqueza, atraiu diversos artistas também, onde tem riqueza, tem gente que paga artistas muito melhor do que em lugares onde o dinheiro é mais escasso. Por isso nós vimos em Ouro Preto, a gente vê aqui em Mariana também obras de arte de excelente nível, que a gente não vê em São João del Rei e em Tiradentes, porque lá tinha menos poder aquisitivo do que aqui. Bom, Mariana tem hoje 58 mil habitantes, por incrível que pareça, mais ou menos a população que era do século XVIII também. Ouro Preto chegou a ter 100 mil habitantes, em muito menos casas do que tem hoje. Por que essa quantidade de habitantes? As senzalas, colocava-se 100, 200 escravizados num porão, todo mundo lá embolado um no outro, mulheres, crianças e homens, tudo no mesmo lugar. E aí engana, né? A gente vê uma cidade histórica pequena, mas tinha muita gente habitando uma casa só, principalmente por causa dos escravizados. Numa casa chegava a ter 250 habitantes. Absurdo, né? Tem que pensar um pouco matematicamente nisso. Mariana tem uma situação topográfica privilegiada, se comparada com Ouro Preto, porque está numa bacia, num vale, né? Vocês veem, a cidade não é tão montanhosa quanto Ouro Preto. Ouro Preto está nessa direção. Se vocês virarem, vocês vão ver, parece um gigante deitado ali, mais ou menos onde é o umbigo dele. É o pico do Itacolomi. Não é o que vocês estão pensando, não. Fala umbigo. As mentes poluídas. É aquela pedra bonita que vocês viram em Ouro Preto, ontem uma pequena e uma maior, que é o pico do Itacolomi, que na verdade pertence a Mariana, mas o melhor lado para vê-lo é de Ouro Preto. Inclusive os ouropretanos riem da gente, eles falam, é de vocês? Então vira, pra vocês verem o pico, que a gente não vê o pico direito, a gente só vê uma pedra lá meio feia. Sim, claro que tem a rivalidade entre os marianenses e os ouropretanos, né? Isso é histórico. Aqui também é o mesmo sistema social de formação de confrarias e irmandades para dar aquele apoio social, econômico e psicológico para os diversos grupos sociais que existiam aqui. Como toda boa cidade histórica, aqui também existia uma igreja dos escravos, que está tampada aqui agora pelas árvores, mas ali na frente daqui a pouco vai dar para a gente ver. Mariana, vou repetir o que eu falei no ônibus, passa hoje por uma crise, por causa da crise das mineradoras. O preço da tonelada do minério caiu excessivamente, de forma que quase não é mais economicamente viável a exploração do minério de ferro aqui na região, causando muito desemprego. E a partir dessa crise, ainda veio mais uma, que foi esse desastre ecológico que tivemos por causa da Samarco. Ou seja, o futuro da cidade está meio assim duvidoso. Ninguém sabe realmente o que vai ser de Mariana. Sempre acha-se uma saída. Já teve crise semelhante no passado, uma indústria siderúrgica que tem em Ouro Preto, que produzia alumínio, fechou, todo mundo achou, acabou. Nós continuamos existindo até hoje, até bem demais. Eu acredito no futuro, eu acho até que é uma chance para a cidade, para a gente pensar muito mais e não fazer tanta besteira como foram feitas no passado. Como vocês devem saber, não era permitido a criação de escolas e universidades no Brasil. O rei não permitia, somente no século XIX que permitiram isso. E aqui em Mariana, logo que houve a permissão de criação de escolas, criou-se 2 seminários de padres, que era o seminário menor, que é hoje onde é a universidade. Eles mudaram o seminário menor para um outro prédio, e o seminário maior, que foi feito em 1950. Inicialmente o menor e o maior eram no mesmo prédio. Era a única escola que permitia uma formação educacional num raio de mais ou menos 350 quilômetros. Ou seja, vinha gente, homens, de toda a região aqui de Minas Gerais para estudar aqui. E estudavam 12 anos. E antes de se formarem para sacerdotes, eles abandonavam a escola com uma formação excelente. Eles falavam francês, dominavam o latim. Eram as melhores escolas que tinham aqui em Minas Gerais, estavam aqui em Mariana.
E aí saíam e se casavam, formavam família e tudo mais. E somente em 1858 que formaram uma escola para mulheres, que é esse prédio branco e azul que vocês veem aqui, que é o Colégio Providência, que hoje não é mais unissex, mulheres e garotos e garotas estudam lá. Mas inicialmente, até 1960, não era misturado, né? Nós vamos passar adiante dessa escola, vocês vão ver um complexo gigantesco e foi fundado por irmãs de caridades carmelitas francesas que vieram para cá e fundaram essa escola. E até hoje é a melhor escola que temos aqui. Você tem uma pergunta? Olha, essa montanha, cadeia montanhosa que nós temos aqui desse lado, é onde tem maior número de minas de ouro do século XVIII, e até hoje as minas de minério de ferro, de alumínio, estão nessa cadeia montanhosa. Seguindo essa cadeia montanhosa, a mais ou menos 20 quilômetros daqui, tem as minas Samarco, Vale do Rio Doce, e foi lá que aconteceu o acidente. Impactou alguma coisa daqui, Valdir? Explica para ele se impactou alguma coisa aqui no centro. Nós não vimos, nós só vimos o desastre. Quem viu o desastre é quem foi lá. Aqui não afetou nada. A bacia hidrográfica, ela vai para lá, ou seja, atingiu os rios nessa direção. Como? Área rural. Descendo em direção à zona da mata. A Caiaca, Ponte Nova, e foi descendo até chegar no Vale do Rio Doce. Vocês viram na televisão, Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Teófilo Otoni foram atingidos pela lama daqui, até chegar no Espírito Santo, que é onde o rio deságua. Teófilo Otoni não, Governador Valadares, lá ele vira em direção ao Só um litoral. detalhezinho, Valdir, isso é para vocês, eu fiz questão que ele ressaltasse isso, para vocês entenderem o porquê que nós fizemos questão de vir a Mariana, não a Tiradentes ou qualquer outro local. Até porque